Irmãos, hoje nós vamos falar sobre dos aspectos da nossa esperança viva. Pedro usa esse termo, né? Viva a esperança, esperança viva. E por que esperança viva? Porque é certo, né? Não, é impossível que não aconteça. A palavra de Deus, ela nunca volta para ele vazia. Ela sempre cumpre com o propósito pela qual ela se determinou. Deus é o soberano, ele é perfeito em tudo, e ele é o todo-poderoso. E nós temos que crer exatamente dessa forma. Deus é soberano, Deus é o todo-poderoso, e a palavra dele há de se cumprir. Então, Deus fez muitas boas promessas, irmãos, para nós, povo dele, povo de Deus. Nós temos uma viva esperança. É muito além do que esse mundo tem a oferecer. Na verdade, a palavra de Deus coloca nós aqui nesse mundo como peregrinos, estrangeiros. De fato, estamos num lugar que não é nosso, né? O nosso príncipe não é o príncipe desse mundo. O nosso Deus, Deus com D maiúsculo, não é o Deus desse século. Nós estamos numa terra alheia, irmãos. E nós temos que considerar sempre esse fato de que nós estamos de passagem por aqui. Bem, é fato que todos os homens estão de passagem por esse mundo. Mas num sentido bíblico e direcionado ao povo de Deus, nós estamos indo para uma pátria, ou seja, para um lugar onde será nosso permanentemente, um lugar onde, de fato, quando a gente pensa num lugar, numa pátria, numa casa, num lar, nós pensamos em coisas boas, um lugar, né, de satisfação. E nosso lugar de satisfação perfeita, eterna, não é nesse mundo. Nós podemos ter muitas alegrias aqui, mas de fato nós temos que estar sempre com a nossa consciência sendo trabalhada, vamos dizer assim, de que nós estamos indo para o lar celestial. Paulo falou claramente aos filipenses, né, quando depois de falar com tristeza de povos que estavam dentro da igreja de Filipos, né, mas que eram pessoas cujo coração estava voltado totalmente para esse mundo, eram pessoas que só pensavam nas coisas terrenas, né, como ele menciona lá. Mas logo em seguida, ele fala, mas nós, quer dizer, aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo, eles têm a nossa cidade, a cidade nossa está nos céus, né? Contrapondo totalmente aos mundanistas está o povo de Deus, num sentido quase que total. Muito pouco tem de semelhança. E dentro dessas diferenciações está a nossa expectativa em relação a esta vida e em relação ao porvir. Nós somos o povo da viva esperança. Amém? Nós somos o povo da viva esperança. E isso, irmãos, de certa forma, não, de muitas formas, né? Ela tem que impactar o nosso dia a dia. Nossas ações e reações, nossos pensamentos. Por quê? Porque cremos que tal qual a palavra de Deus nos ensina, assim é. E se eu creio que assim é, então logo isso impacta a minha vida, impacta, né, a minha performance, vamos dizer assim, enquanto eu me dirijo nesse mundo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre a ressurreição. Semana passada, é bom a gente dar o equilíbrio, né? A semana passada a gente, né, trouxe a mensagem de manhã também e falamos uma mensagem exortativa, né, com base lá em Samuel, da necessidade do povo de confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados para que Deus se voltasse para eles. Mas agora nós vamos falar
dessa viva esperança, desse aspecto, né, da viva esperança, da ressurreição, irmãos. Todo mundo, nós conhecemos essa verdade, mas nunca é demais a gente estar sempre trabalhando ela na nossa mente, para que nós tenhamos ela, né, uma dessas, essa verdade, né, como junto com outras, como testeira da nossa vida, para que nós possamos vencer o mundo e o maligno e as intempéries que vêm sobre nós, né, espirituais, tentando nos desviar do caminho ou nos enfraquecer ou fazer com que nós nos tornemos aqueles crentes, né, desapercebidos até. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15. A carta aos Coríntios tem, assim, aqueles temas que ocupam capítulos inteiros, né? Vamos ver se os irmãos estão afiados. O capítulo 7 de 1 Coríntios fala sobre o que é? Capítulo inteiro sobre o tema casamento, né? É isso mesmo. E lá no capítulo 15 de Coríntios, o capítulo inteiro fala sobre ressurreição. Temos o capítulo 13, uma boa parte dele, que fala sobre o quê? O amor. Característica da carta de Paulo aos Coríntios, né? Havia dúvidas, havia falta, né, de entendimento, e ele tratou dessas questões com relação àquela igreja. E no capítulo 15, versículo 19, irmãos, vamos começar por aqui. Eu estou com a minha Bíblia fechada aqui, porque eu já coloco tudo no computador, porque aqui o nosso púlpito é pequenininho, né? Mas acompanha aí, se tiver alguma coisa fora do contexto, os irmãos podem falar. Paulo fala assim, no versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, né? Porque assim como todos, ele vai falar exatamente disso agora. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Importante falar aqui, irmãos, que ele está falando de ressurreição de corpo, tá? Ele está falando aqui de corpo, não de espírito, ok? Mas cada um por sua ordem. Versículo 23. Cristo, as primícias. Depois dos que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força por Jesus Cristo. Porque convém que reine Jesus Cristo, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, como está lá em Filipenses, né? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou de seus pés, debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, Deus Pai. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam então eles pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem combatia em Éfeso,
contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Havia, irmão, até aqui por enquanto, havia um problema na igreja de Corinto sobre essa questão de colocar em dúvida sobre se havia mesmo ressurreição de mortos. Se o corpo, né, era só para essa vida e depois acabou. Mas Paulo está dizendo, não. De fato, essa vida é o primeiro passo da nossa existência eterna. A existência do homem, irmão, ela é eterna, tanto para ímpios quanto para justos. Ninguém vai se deixar de existir em determinada fase do tempo, em determinado tempo. Nós vamos existir para todo sempre. Todo homem que nasceu e veio ao mundo, ele está fadado a existir para todo sempre. Só há uma distinção entre aqueles que vão existir em glória e aqueles que vão existir em perdição. Mas todos irão existir para todo sempre. Ninguém vai se deixar de existir. E isso eu estou falando tanto no espírito quanto no corpo. Mas Paulo, irmãos, ele fala que ele começa dando uma exortação. Se nós somos cristãos, toda a nossa vida está calcada na vontade de Cristo. Nós vivemos aqui sobre as ordens de nosso Senhor. Nós vivemos para satisfazer a Ele. E isso é totalmente antagônico ao mundo. Então, nós nos privamos. É o que ele está dizendo no começo, quando nós começamos a ler aqui no versículo 19. Nós nos privamos dessa vida, desse mundo, porque queremos agradar a Cristo. E logo nós queremos agradar a Cristo porque nós cremos que vai haver uma ressurreição. Do contrário, é o que Paulo fala. Não teria lógica nenhuma nós vivermos tal qual nós vivemos. Nos abstendo, sacrificando a nós mesmos, sacrificando as vontades do corpo, a vontade da carne, sacrificando-nos em favor de um testemunho, em favor do cristianismo. Por quê? Porque cremos nisso. Cremos nessa vida por vir. Cremos na glória que há de se revelar a nós como cristãos. Uma glória que vai superabundar em relação àquilo que nos priva daqui. Nós privamos nesse mundo. Nós nos privamos de muitas coisas para ter coisa muito mais excelente no porvir. Por isso que Paulo fala, né, até na carta dele ao Romanos, se eu não me engano, né, que as coisas, os males que nos vêm nessa vida não há de se comparar com aquilo que há de nos ser revelado. Então toda a esperança, veja bem que coloca logo se toda a esperança do cristão, irmãos, está naquilo que está por se revelar na vinda de Jesus Cristo. E é nesse norte, irmãos, que nós temos que estar com nossos olhos. A nossa vida, a nossa bússola, a bússola da nossa vida tem que estar voltada sempre para esse porvir glorioso, prestes a se manifestar e que vai se manifestar no tempo devido, no dia que Deus determinou. Nem um segundo a mais e nem um segundo a menos. Vai ser, está determinado. Deus sabe o dia, a hora e tudo. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele quem determinou. Tudo que está na Bíblia, logicamente, vai se cumprir. Em tudo que está, todas as profecias vão se cumprir. E dentro de todas essas profecias que há de se cumprir, está a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, está a ressurreição dos mortos. A morte, ela veio por meio de Adão. A morte do nosso corpo, irmão, ela também é consequência do pecado. Aliás, todos os males que existem nessa vida é por conta do pecado. Antes do pecado não havia mal algum. Absolutamente nenhum sequer. Mas todos os males que temos nesse mundo, que afetam tanto o homem quanto a natureza, é por conta do pecado do homem.
Quando Adão pecou, trouxe sobre todo mundo os males que vão se multiplicando e tal qual está hoje e vai piorando cada vez mais. Tudo é fruto do pecado, né? Deus amaldiçoou a terra no dia que Adão pecou. Maldita é a terra por conta de ti, disse ele a Adão. Espinhos e cardos te produzirão. E ele fala, e você vai comer com suor do seu rosto, quer dizer, com fadiga, com labor, com tristeza, até que volte ao pó. Ou seja, até que seu corpo volte novamente à terra. Porque Deus pegou o homem e fez-nos o nosso corpo do quê? Do barro, do pó da terra. Deu forma e soprou sobre nós o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Mas a morte entrou. Quando Deus falou com Adão, ele orientou Adão e ele advertiu Adão e Eva, dizendo, olha, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Bom, aquele morrerás ali, quando Deus fez essa advertência, ele estava dizendo da morte no sentido morte espiritual, de condenação. Morte na Bíblia é sinônimo de condenação. Por isso que a Bíblia fala de duas mortes. A primeira e a segunda morte. A primeira morte é a física, da qual todos nós vamos passar a menos que Cristo volte antes. Mas a segunda morte é a pior. É a condenação. É a morte espiritual. É a morte no sentido de ser lançado numa condenação eterna, longe da presença de Deus. Quando Deus disse para Adão, no dia que dela comer, certamente morrerás, quer dizer, você passará de um estado para outro. Você passará de um estado de inocência para um estado de culpado. E como consequência dessa culpa, você está separado de mim e condenado ao inferno. É a condição de todo pecador. O inferno já existia quando Adão pecou. Por quê? Porque o diabo já era uma realidade. E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas quando ele pecou, ele entrou nesse estado de inimizade contra Deus e sobre essa condição de réu perante o tribunal divino, porque ele se tornou um pecador, ainda que foi um único pecado. Isso é importante, viu, irmãos? Mas isso separou Adão e colocou ele num estado de morte. Mas só que não só a parte espiritual de Adão foi afetada. Irmão, é muito importante a gente estudar sobre o pecado. Porque o pecado, primeiro, separou o homem de Deus e colocou ele num estado de condenação juridicamente falando. Segundo, afetou a sua natureza completamente, tornando ela uma natureza completamente má, completamente má. E terceiro, também conduziu o homem à morte física, assim como a natureza. Mas Paulo fala aqui de uma viva esperança. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, assim também a vivificação veio por Cristo. Nota, ele está falando aqui com uma igreja composta de pessoas cristãs, né? E ele está dizendo aqui, né, que vai ter sim, e que temos sim essa viva esperança, de que vai haver ressurreição, né, que seremos vivificados em Cristo. Vivificados no sentido físico, que ele está dizendo aqui. Nós já temos vida espiritualmente, irmãos. Já somos perdoados completamente, já somos justificados por Cristo, mas não temos vida no corpo. Esse corpo, ele está fadado a ser desfeito completamente. Nós cuidamos desse corpo, irmãos, mas às vezes nós cuidamos dele com um entendimento errado.
Porque nós temos que cuidar desse corpo para a glória de Jesus Cristo, porque é só para isso que ele serve. Ele é o templo do Espírito, ele é o templo do nosso espírito também, regenerado o nosso espírito, que convertido à glória para a glória de Cristo, para Cristo. E nós temos que entender que esse corpo, nos seus membros, em todos eles, tem que ser convergido para a glória de Cristo. Só que existe um mal nele, a natureza adâmica, que contraponha ao espírito. Por isso que ele tem que ser sacrificado. É um sacrifício, irmão. O corpo fazer a vontade de Cristo não é da vontade dele. Ele é antagônico a isso. Mas temos que subjugar, como diz a palavra de Deus. Subjugá-lo para que ele possa, contra a vontade, mas sobre o domínio do Espírito regenerado e no poder do Espírito Santo que em nós habita, nós fazemos que ele se torne para uso e glória do Senhor. Mas ele não pode herdar o reino de Deus, isso é fato. Ele está falando até desfeito, mas seremos vivificados, seremos glorificados, e isso na ressurreição, né? Mas veja no versículo 23 que ele diz assim, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Ele está falando aqui, irmãos, da ressurreição em glórias, ok? Por que eu estou falando isso? Porque já teve ressurreição antes. No Velho Testamento teve um morto que foi ressuscitado depois que tocou nos ossos de Eliseu. Mas ele não ressuscitou com um corpo glorificado. Ele ressuscitou com o seu próprio corpo. Assim como aconteceu com Lázaro. E assim como aconteceu com outros. Essas pessoas que voltaram à vida, né? Tornaram a morrer. Mas quando está falando aqui da ressurreição, está falando da ressurreição em glória, da qual não haverá mais uma outra morte. A pessoa vai ser ressuscitada em glória e para nunca mais morrer. É esta ressurreição que nós estamos esperando, ok? É a ressurreição de glória, da qual ele está falando aqui que Cristo foi as primícias. E nós, na segunda vinda de Jesus Cristo, seremos em tudo, irmão, semelhante a nosso Senhor. O corpo de glória que Cristo recebeu, nós também receberemos, semelhante a Ele, ao dele. É o que a Bíblia nos ensina. Por meio de João, o apóstolo, foi escrito isso. Né? Cristo vai reinar soberanamente, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Depois ele vai se sujeitar tudo. Quando tudo estiver sujeito, ele vai se sujeitar a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Né? E Paulo fala no versículo 30, dizendo assim, por que estamos nós toda hora em perigo? Paulo esteve o tempo todo com a cabeça colocada, né, a prêmio, né, por conta da sua fidelidade a Cristo. Ele estava sempre correndo risco de morte. Não só ele, como todo cristão, especialmente no começo do cristianismo. E a história da igreja, né, irmãos, conta isso, a história escrita, né, como costumam dizer, em sangue, porque muitos foram os mártires. Agora, por que esse povo se sujeitou à morte e infidelidade a Jesus Cristo? Porque eles criam de que há ressurreição de mortos, de que não é morreu e acabou. De maneira nenhuma. A morte é apenas uma transição de uma condição para outra. Mas não termina na morte. Nós temos essa consciência, graças a Deus, viu, irmãos? Porque muita gente aí fora não tem. Essa semana mesmo eu estava lendo de uma pessoa, né, morreu outra e tal, e ele não sabe se vai ter vida mesmo depois da morte. E isso é um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Mas, graças a Deus, nós temos esse entendimento, irmãos. Nós sabemos o que significa a morte, por que ela existe,
E o que acontece depois dela? E o que vai acontecer nos tempos do fim? De que, na verdade, a morte não será triunfante, ela será vencida, porque ela já foi vencida por Jesus Cristo. E nós venceremos juntamente com ele. A morte não vai ter o seu triunfo final. Ela tem um triunfo de que ela existe e ela realmente opera e leva tudo à ruína e ao fim neste mundo. Ela leva nosso corpo à morte, à sepultura. Ela destrói a natureza. Por isso que ele fala aqui que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou aos pés dela. Uma vez que morreu, acabou. Não tem como voltar e revidar. Ela triunfa. Mas ela foi vencida por Jesus Cristo. E nós venceremos também. Paulo fala até aqui, né, que ele combateu contra bestas feras em Éfeso, né? Ele fala assim: o que aproveita tudo isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Seria muito mais lógico. Mas não é a verdade. Não vos enganeis. Más conversações corrompem bons costumes, irmãos. Conforme eu disse, irmão, a ressurreição, ela vai ser para todos os homens. Ela é uma realidade para todos. Todos. Desde Adão até o último homem que há de nascer. Até o último homem no sentido genérico, né? Todos hão de provar a morte, mas todos hão de ser ressuscitados. A morte não é exclusividade para cristãos. Aliás, a ressurreição, perdão, não é exclusividade para cristãos, assim como a morte, né? E também não é exclusividade para ímpios. Ímpios e cristãos, justos e injustos, todos hão de ressuscitar. A ressurreição, ela é para todos os homens. Todos. Não importa onde ele morreu, de que forma que ele morreu, ele vai ser trazido à vida. A única exceção para a ressurreição são duas. Os irmãos querem matar a charada? Quem não vai ser ressuscitado? Vamos lá, dos que estão vivos. Quem não vai ser ressuscitado? Bom, logicamente é quem não morreu, né? O Elias vai morrer, a menos que ele seja transformado, né? Importante, irmãos, Enoque e Elias foi transladado, mas eles não vão herdar o reino de Deus com o corpo dele, não. Porque, como Paulo falou, esse corpo, essa carne não pode herdar o reino de Deus. Ou eles vão ser transformados sem ver a morte, ou eles vão morrer e depois ser ressuscitados. Mas uma coisa é certa, no corpo que eles existiram nessa vida, eles não vão herdar o reino de Deus. Mas eles vão herdar o reino de Deus, porque eles eram homens de Deus, né? Bom, irmãos, até eu tenho por mim, né, que, irmãos, assim, conjectura pura, e não perca sua mente nisso que eu vou falar agora. Continue comigo aqui naquilo que é o mais importante. Mas eu acredito que as duas testemunhas é Elias e Enoque, né? Até no contexto de o que acontece com eles, que eles morrem, né? Finalmente eles morrem e logo em seguida são ressuscitados, né? Veja bem, mas agora fecha esse parênteses aí, volta aqui comigo, né? Bom, no contexto dos ímpios, irmãos, o anticristo e o falso profeta não vai morrer, porque eles vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Inclusive, eles não vão passar nem pelo Hades, nem pelo inferno de hoje, vamos dizer assim, né? Eles já vão ser direto jogados na linguagem original, que é chamado do Geena, né? Que é o lago de fogo que arde com enxofre.
Importante saber, irmãos, lembrar que o anticristo não vai ser um homem, ok? Ele vai ser um homem e o diabo dentro, né, usando ele de uma forma plena. Ele vai ser muito mais do que um endemoniado, certo? Mas ele ainda será um homem, possuído pelo próprio diabo, de uma forma como nunca houve antes, tal qual. Mas ele é um homem, e o falso profeta é um homem também. E ambos, né, que ainda está por vir, eles vão ser vencidos no advento de Jesus Cristo e eles vão ser presos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Já na condenação eterna, direto. Eles vão ser os primeiros que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, aquela condenação final. Porque vai acontecer isso antes do milênio. E aqueles que estiverem vivos também não, né? Os cristãos. Vamos chegar lá. Né? Vamos lá, em 1 Coríntios 15 ainda, no versículo 50. Os irmãos estão lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Irmão Vitor Ferro, vamos lá, vamos ler aí para nós, irmão, do 50 ao 54, para a gente ficar bem juntinho. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Tragada foi a morte na vitória. Veja, irmãos, que até isso respalda aquilo que eu estava dizendo de Elias e Enoque, né? Que, na verdade, todos, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Quando ele fala todos, ele está falando de todos os tempos, né? Aqui não aplica somente à igreja de Corinto, mas a todos os cristãos, todos os salvos, vamos dizer assim, né? Quando Paulo fala o termo, Paulo era muito metódico, né? Ele era muito espiritual, né? Cheio do Espírito Santo, né? Ele faz essa distinção entre os que morrem ímpios e os que morrem sendo salvos, né? E ele usa o termo dormir. Jesus Cristo também usou esse termo. Quando ele falou da ressurreição de um homem. Quem era ele? Lázaro, né? Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. E Paulo pegou, né, esse termo usado por Jesus Cristo para se referir aos salvos quando nós morremos, irmãos. Que, na verdade, dormir é uma condição de descanso. E é exatamente isso que significa morte para os salvos, para nós, irmãos. Descanso. Certo? Descanso. Por isso que o termo se aplica. Ele é muito... Ele é digno de ser usado, né? Dormem. Os que Jesus dormem, ou seja, morreram para esta vida, mas vivem na glória. Vivem no paraíso. A esperança, a espera do advento de Jesus Cristo, que vai dar a cada um de nós, irmão, um novo corpo por meio da ressurreição, né? E veja, irmãos, que não vai ser algo assim trabalhoso, demorado, que vai passar por um estágio onde a gente vai ficar. Não, a Bíblia fala aqui que vai ser como o quê?
Num abrir e fechar de olhos, piscar. Pum, já foi. Você já não é mais o corruptível, o mortal, mas você já foi revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. E ele fala que convém, ou seja, é necessário, irmãos, que haja essa transformação. O reino de Deus, ele é 100% espiritual. Essa carne, esse corpo, ele é deste mundo. Ele foi pegado do que existe aqui, né? É matéria. E Deus vai fazer com que nós tenhamos um corpo espiritual, semelhante ao de Cristo. É uma incógnita, né, irmãos? O poder desse corpo. Haja o que Cristo fez depois da sua ressurreição, não é verdade? Comeu, mas apareceu no meio do tabernáculo, tudo fechado, ele apareceu lá, paz seja convosco. E era ele. O Tomé foi lá e colocou a mão. Mas, enfim, transcende nosso entendimento, irmãos. No caminho de Emaús, Jesus estava entre os discípulos e eles não reconheceram Jesus. Depois, pelo que Jesus falou e pelo que os acontecido, foi que eles perceberam o Senhor. Coisas que nós não sabemos, não podemos saber ao certo, mas sabemos que teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Paulo, nessa mesma carta ao Coríntios, ele fala que assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós traremos a imagem do celestial. Né? Eu não estou dizendo que ali envolve aspectos de aparência, mas talvez sim, também. Uma coisa é certa, né? Jesus, em muitos casos, ele não foi reconhecido. Quando ele apareceu na praia também, os discípulos o reconheceram pelas características e não pela aparência. Isso que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. É preciso revestir. Deus não vai pegar esse corpo, irmãos, e transformar ele num corpo bom. Ele vai nos dar um novo corpo. Tá? Isso é importante. É que nem a natureza adâmica. Deus não pega a nossa natureza adâmica e converte ela numa natureza boa. Ela continua má tanto quanto sempre foi. Deus nos deu uma nova natureza. É diferente. A gente tem que entender os princípios do ensinamento bíblico para que a gente não tenha entendimento errado. Ok, irmão, vamos adiantar aqui rapidamente, mas a ressurreição, ela acontecerá também em duas etapas, certo? Uma para os que hão de herdar a vida eterna e outra para os que hão de herdar a condenação eterna. Serão duas ressurreições. Ressurreições eternas, ressurreições que vão valer para todo sempre, né? A ressurreição dos ela havia sido profetizada já no Velho Testamento. Lembra de Daniel? Né? Quando o anjo falou: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo, Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Né? Falando de Israel. Mas naquele tempo levar-se-á seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, o livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Importante aqui, irmãos, é vida eterna e outras para vergonha e desprezo eterno, mas todos hão de ressuscitar. Ímpios e justos, salvos e perdidos. A ressurreição do justo será a segunda. Então leia Apocalipse 20, de 4 a 6, irmão Nicolas, já que você foi tão seguro na sua resposta. Apocalipse 20, de 4 a 6.
vi trono. Sentaram sobre ele e realizaram o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a Deus, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Essa condição é a nossa, irmãos. Nós estamos nesse grupo seleto, esse grupo maravilhoso que vai herdar com Cristo, que vai fazer parte da primeira ressurreição. Né? Veja que no versículo 4 ele já fala: vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. Paulo fala sobre isso, né? Que nós julgaremos os anjos. Né? Quando ele está falando lá para os coríntios mesmo, né? Que os coríntios não estavam sendo capazes de julgar as coisas pequenas do mundo. Ele fala: não sabemos que nós vamos julgar os anjos? Nós seremos, né, juntamente com Cristo, irmão, nós vamos reinar com Ele. Nós estaremos reinando com Cristo. Né? Por isso que fala aqui de tronos assentados sobre Ele. Quem assenta sobre o trono? É quem vai reinar. E ele fala de pessoas, irmãos, que nesta vida sofreram muito, que foram degolados, que perderam sua vida, mas perderam esta vida para ganhar a vida eterna. Perderam pouco para ganhar muitíssimo. E é isso, irmãos, a mensagem da ressurreição. Que nós temos que estar dispostos a perder nessa vida para que nós possamos ter uma viva esperança de que nós vamos ganhar muito no advento de Jesus Cristo. Do contrário, também é real. Quanto muito nós ganharmos nessa vida, pouco nós teremos no advento de Jesus Cristo. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de recompensas. E viveram, ou reviveram, né, podemos dizer aqui, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Por quê? Porque essa não é a ressurreição dos perdidos, ela é a ressurreição somente dos salvos. A primeira. E Jesus Cristo fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Lembra que eu falei das 2 mortes? A segunda morte aqui é a condenação que está por vir. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Só para começar, viu? Não é que depois dos 1000 anos acabou, agora não somos mais sacerdotes, não vamos reinar mais, vamos voltar a nossa vidinha adiante. Não. Nós iremos entrar numa nova terra e reinaremos com Cristo para todo sempre. Esse é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22. Leia lá. Não é para ler agora. Depois você lê. Né? A ressurreição dos salvos, irmãos, ela vai estar sendo no tempo da 7ª trombeta, que marca a volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual virá com poder e grande glória, para reinar e julgar os vivos e os mortos. Né? Paulo já falou nisso, nós lemos lá no versículo 52 de Coríntios 15, né? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa última trombeta, da qual está lá em Apocalipse, são 7 trombetas. Na última, são 7 trombetas que, as 6 primeiras, elas tratam do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre esse mundo, que vai deixar esse mundo praticamente em frangalhos, né? Destroçado praticamente. Mas na 7ª trombeta, aí sim, né? Como diz lá, né? Vai se cumprir o mistério de Deus. O que Deus prometeu, né? Que não, ou seja,
a volta de Jesus Cristo, e dentro desse grandioso dia, que muitas coisas vão de acontecer nesse dia, a primeira que vai acontecer, a primeira, é a ressurreição. Antes de Jesus Cristo começar seu reino, antes dele fazer qualquer coisa, quando ele aparecer no céu com poder e grande glória e o anjo tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, os santos somente. Aí sim, Paulo fala que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, ele falando isso à igreja de Tessalônica. Ele até consola, irmãos, aqueles cristãos em relação aos seus entes queridos que tinham morrido, para que eles não tivessem a tristeza dos ímpios. Não, a gente fica triste, mas é uma tristeza momentânea por conta do apreço pela pessoa, da consideração, do amor que a gente tem por aquela pessoa. Mas nós temos a certeza de que nós o veremos. Eles estão na glória. Deus os trará de volta, Jesus Cristo os trará de volta. Quando Cristo voltar, eles virão. Nós encontraremos com ele nos ares. Se Cristo voltasse hoje, irmãos, é isso que iria acontecer. Os nossos queridos que já morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. É uma glória que Deus vai dar àqueles que já morreram. Nós não precederemos ele, os que estamos vivos. Eles terão essa glória de serem revestidos primeiro. E depois nós, que estamos vivos, seríamos transformados como num abrir e fechar de olhos, e todos juntos encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Mas Cristo vai descer, os seus pés estará sobre os montes das oliveiras. Nós desceremos com ele. Por quê? Porque nós vamos reinar nesse mundo 1000 anos. Juntamente com Cristo. Esse é o ápice, irmãos, de toda a nossa fé. Por isso que Paulo falou com muita propriedade. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, que fé é essa? Essa é a fé dos pentecostais. Uma fé que vale para prosperidade, para resolver os problemas de saúde, para resolver isso e aquilo, aquilo outro. A nossa fé, irmão, é muito maior, muito além disso. Nossa fé está naquilo que está com Cristo, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nos manifestaremos com Ele em glória. É o que diz a palavra de Deus. Tem outras coisas aqui que envolvem ressurreição, irmão, mas eu vou passar por cima, como, por exemplo, a questão, né, que falaram com Jesus, tentando, né, os saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né, quando ressuscitar, um homem teve 10 mulheres, né, de quem? Uma mulher teve 10 homens, né, não sei se bem entendeu. E no final, na ressurreição, vai ser de quem? Olha, na ressurreição não vai ter marido e mulher. Seremos todos irmãos. Não vai ter casamento na nova terra. Não vai ter continuidade, proliferação. Seremos como os anjos. Os anjos não casam, né? Não, esse casamento. O novo corpo não será animalesco, irmão. Ele será um corpo totalmente espiritual. Existem coisas que é deste corpo e dessa vida e que não vai, de maneira nenhuma, passar para a eternidade. A ressurreição dos perdidos, irmãos, será a segunda. Essa é a pior. Essa é aquela, irmãos, onde eu espero que ninguém que esteja aqui dentro faça parte dela. Porque é a ressurreição dos mortos. Daqueles que hão de herdar uma condenação eterna. Longe da presença de Deus e totalmente sem esperança. Irmãos, isso me assombra, sinceramente. Toda vez que eu penso nisso, eu arrepio.
Porque a gente como ser humano e cheio, né? A gente entende e sabe e aceita porque é justo, porque é de Deus. Mas a gente não pode conceber que alguém esteja numa condição de sofrimento e eterno, sem fim. Não vai parar um dia? Não, não vai parar. Nem vai ter tempo. Mas essa é a ressurreição que vai acontecer também. E ela será a segunda. Lá em Apocalipse ainda, no capítulo 20. O irmão Nicolas ainda está lá? Não, né? Então o irmão Amarildo está chegando lá, ó, que eu vi que ele está bem rápido. Leia aí para nós, irmão, do versículo 7 até o 15. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E viu um grande trono branco, do que estava sentado sobre ele, de cuja presença cobriu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Triste, né, irmãos? Real. Triste, mas verdadeiro. Eis aqui a consumação, irmãos, aquilo que deve nos mover a falar do evangelho da graça salvadora de Deus. Porque essa realidade, irmão, é a realidade de todo ímpio e pecador. Nenhum sequer vai escapar. Nenhum sequer. As pessoas, tem outra passagem que fala que as pessoas no advento de Cristo vão querer procurar a morte, porque eles querem fugir da presença de Jesus Cristo. Veja aqui, irmão, como a Bíblia fala da aparência grandiosa de Jesus Cristo, que fala que, né, a terra vai fugir da presença dele, não vai achar lugar para eles. Quer dizer, Jesus com poder e grande glória, como juiz de toda a terra, preparado para julgar os vivos e os mortos, da qual nenhum sequer escapará. Todos os que morreram hão de ser trazidos à vida, nesse caso aqui os ímpios, para serem julgados. Veja a distinção, irmãos. No versículo 12 diz: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E olha que tem duas coisas aqui. E abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida. O livro da salvação e os livros com todas as obras pecaminosas dos ímpios. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, porque o nome deles não estão no livro da vida. Logo, Deus se volta para o estado de condenação. Se o seu nome não está no livro da vida, então seus pecados estão sobre ti, você é réu. Você tem que ser julgado por tudo que você fez.
E eles serão julgados pelas coisas que são escritas. Uma forma de dizer, irmão, que as obras más, os pecados, todos eles que se passaram desde o âmbito do coração até as ações, estão todas anotadas. E nenhuma sequer vai ser deixada. Desde o nascimento até a morte, Deus vai lançar todo o pecado na fronte do ímpio pecador, daquele condenado. E vai falar: por todos esses pecados, apartai-vos de mim. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Segunda morte. Certamente, irmão, haverá grau de condenação. Eu não tenho dúvida de que isso. Vai ter uma condenação maior para uns do que para outros. A Bíblia dá esse entendimento para nós. Mas, né, no sentido de dor, sim. Mas todos estarão numa condição de dor e eterna. Não há esperança. E eu quero terminar, irmãos, só lendo 2 textos aqui no Apocalipse mesmo, tá? Capítulo 21. Primeiramente, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E o versículo 5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, dignas de serem cridas, irmãos. E ele disse-me: está cumprido. Jesus Cristo dizendo, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Graças a Deus nós já tomamos essa água, né, irmãos? Eu não sei se todos aqui já tomaram da água da vida. A água da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, a salvação que está nele. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E no capítulo 22, ele diz assim, versículo 1: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todos sempre, já na nova terra. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Irmãos, essa é uma realidade. A primeira ressurreição dos justos é uma realidade, e a segunda ressurreição dos ímpios é uma realidade. Todos ressuscitarão. Nós para uma condição de glória eterna, irmãos. Um novo corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, para reinar com ele para todo sempre. Os ímpios ressuscitarão para uma condenação eterna. Receberão seu corpo e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é uma realidade, irmãos. Diz alguns estudiosos da Bíblia que a Bíblia fala muito mais da condenação do que da salvação. É porque, irmãos, essa realidade tem que ser notória a todos os homens. A vida não termina aqui. Essa vida, o homem, a existência, vou colocar de outra forma, a existência nossa não termina aqui. Ela existe para todo sempre. Ninguém vai se deixar de existir.
Todos que estão aqui, nós existiremos para todo sempre. E na eternidade, ou todos nós estaremos na glória com Cristo, ou alguns na glória e alguns na perdição eterna. Que todos nós possamos fazer parte da primeira ressurreição, que é a dos justos, irmãos. Por isso você precisa crer em Cristo, se você ainda não creu. Para que você tenha parte na primeira ressurreição. Veja o que Jesus disse: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é essa que nós vemos aqui: ser lançado no lago de fogo e enxofre. Seu nome está escrito no livro da vida? Se ele não está, então naquele dia Deus vai pegar os livros para te julgar. E quem escapará? Tem algo onde esconder? Tem como fugir da presença do Senhor? Não. Por isso, irmãos, essa mensagem da ressurreição, ela nos dá, verdadeira esperança, viva esperança, mesmo que nós pagamos um alto preço vivendo nessa vida, irmãos, o que de fato não está acontecendo, nós não estamos pagando alto preço, na verdade, mas mesmo que venhamos a pagar, nós temos essa esperança viva, a qual habitou em todos os cristãos do passado, especialmente aqueles que viveram em tempos difíceis, em tempos onde ser cristão era colocar a vida a prêmio, a cabeça a prêmio, E muitos deles morreram mesmo, foram mártires, mas estão na glória, esperando o grande dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Por isso nos dá viva esperança. E isso deve nos mover a continuar a obediência a Jesus Cristo em tudo o que Ele nos mandou. Não se importando com o que possa acontecer nesse mundo, mas crendo e alimentando esta fé naquela vida gloriosa que está já por se manifestar. Nota a expressão aqui, breve. As coisas que em breve hão de acontecer. A palavra de Deus sempre está colocando dessa forma, irmãos, para que nós tenhamos essa alimentação contínua, diária. Jesus falou assim: eis que eu estou às portas, cedo venho. São expressões, irmãos, que Deus usa para que nós alimentemos a chama da esperança da volta de Jesus Cristo. Amém?